Graças a paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria estarmos aqui presencialmente na Igreja do Jardim e vocês em casa, resguardados. Nós nos alegramos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estudar a sua palavra, conhecer um pouco mais de Cristo, encher mais o nosso coração com a graça que vem do trono de Deus, com a maravilhosa revelação de Deus na face do seu Filho Jesus Cristo, especialmente nos seus últimos instantes. Chegamos hoje ao último estudo, o último brado dessa série. Então eu creio que já há um clima de saudosismo em nossos corações. Particularmente eu fui surpreendido pela efetividade desse estudo, como ele proporcionou reflexões que consolaram o nosso coração no tempo em que vivemos. Aparentemente, no primeiro momento, nem estava tão ligado a tudo, mas Deus sabe nos seus mistérios e creio que nada seria mais apropriado para as últimas quartas-feiras, na verdade, do que esse estudo. Acalentou muito meu coração, espero que tenha feito isso também, produzido esse efeito benéfico na sua alma, mas calma, ainda não terminamos. Nós temos hoje esse último momento. Nós vamos nos despedir, então, desse livro que nos acompanhou, que possamos, então, ter um momento muito proveitoso na presença do Senhor. E só o teremos debaixo da sua bendita graça, da sua intervenção espiritual, me auxiliando a ser boca de Deus e auxiliando o seu coração a ser terra fértil para receber a boa semente. Cientes disso, vamos orar, irmãos. Curve sua cabeça onde você está e juntos vamos rogar pela misericórdia de Deus que essa noite o nosso coração seja aquecido pela sua revelação, pelo seu evangelho, pela glória de Cristo no seu último brado. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma quarta-feira. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mantido aquecidos em torno da Tua palavra. Nós sabemos que lutas têm sido travadas. Nós compartilhamos essas lutas em oração, mas também percebemos que no meio de tudo isso o Senhor não somente nos sustenta, mas nos faz crescer, nos faz compreender mais de Cristo, nos faz amar mais a Tua palavra e o nosso bendito Salvador. Eu te peço que nessa noite, mais uma porção desse alimento espiritual seja ministrado a nós por graça, por misericórdia, Senhor. Nos dá dessa bendita revelação, alimenta a nossa alma, que todos os irmãos, mesmo aqueles que estão mais atordoados com os acontecimentos e os problemas de saúde e financeiros que têm enfrentados, que possam tranquilizar-se o coração diante desse momento de reflexão, de meditação, de crescimento e fortalecimento espiritual. Nos dá essa graça. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando, como já foi dito, o nosso estudo baseado no livro de A.W. Pink, Os 7 Brados do Salvador da Cruz. Teremos hoje exatamente o 7º brado, o último. A última vez que a boca do nosso Salvador abriu enquanto homem encarnado nesse processo de crucificação, e nós vamos aprender o que o Senhor tem para nós nessas palavras tão aparentemente simples, mas com significado muito profundo. Só recapitulando, nós já tivemos aqui 6 brados, falamos sobre perdão, salvação e afeição, aquele começo que foi muito nutritivo, acalentador. Depois passamos por momentos mais difíceis, mas igualmente edificantes, angústia e sofrimento. Por fim, na semana passada, um estudo que elevou o nosso ânimo. Nós falamos sobre a vitória de Cristo na cruz, quando Ele finalmente proclama que está consumada, está conclusa a sua obra. Agora, o último brado, nós vamos ter uma palavra de contentamento. Eu quero que você considere um pouco isso. Contentamento. Será que essa é a disposição de espírito mais natural de alguém que está sendo arrancado dessa terra? Eu não estou falando daquele senhor
que viveu uma vida longa, aquela senhora que viu os filhos crescerem, que passou por tantos bons momentos e agora, crente no Senhor Jesus Cristo, com a sua fé, ela vai se despedindo desse mundo, já está cansada. Mas eu estou falando de um jovem de 33 anos, no vigor da sua idade, que é levado, arrancado de si a sua vida, em condições extremamente indignantes, por assim dizer. Nós vamos falar agora sobre últimas palavras, e aqui, propositadamente, eu resgato a provocação inicial de 7 encontros atrás. Nós começamos falando sobre isso. Por exemplo, as últimas palavras de Júlio César, muito conhecidas, até tu, Brutus. Aquilo diz respeito ao estado do seu coração, um homem que foi traído pelos seus pares, inclusive alguém muito próximo. As últimas palavras desse homem não exprimem contentamento. Pense, por exemplo, em Da Vinci. Você lembra das suas últimas palavras? Esse homem multitalentoso, uma das mentes mais geniais que o mundo já conheceu, no seu leito de morte, ele esbraveja, inclusive pede perdão a Deus por não conseguir fazer as coisas com a perfeição que queria. Não há contentamento aqui. Um caso brasileiro que nós citamos, Getúlio Vargas, na sua carta de despedida, quando se suicida, saio da vida para entrar na história. Aparentemente nós temos ali alguém contente, mas nós sabemos que esse relato, esse escrito que ele deixou, não exprime as angústias do seu coração. Os historiadores contam que esse homem estava encurralado pelas circunstâncias. E por não conseguir abandonar o poder no meio de uma crise institucional, ele resolve tirar a vida. Contentamento. Contentamento. Como últimas palavras, somente nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos o texto que destaca exatamente isso. Lucas capítulo 23, verso 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O final do versículo diz: tendo dito isto, expirou. Foram literalmente suas últimas palavras, o seu último brado. Pai, entrego o meu espírito. Porque essa palavra, ela revela contentamento. Vamos esmiuçá-la rapidamente, só para deixar esse ponto muito claro nas nossas mentes, esse argumento muito bem firmado. Primeiro aspecto, ele diz: Pai. Depois de passar por um turbilhão de emoções, depois de enfrentar a ira de Deus, depois de clamar e o céu está fechado para ele, o rosto de Deus está virado em outra direção, no fim, a sua última palavra denota afeição filial, confiança profunda em Deus. Pai, entrego meu espírito. Nós temos aqui aquilo que é mais valioso ao homem, o seu ser interior. A sua própria vida está esvaindo-se e Cristo a entrega na mão do seu Pai. Perceba, essa entrega, esse ato voluntário de fé, ele coloca o seu bem mais precioso nas mãos do seu Pai. Ele entrega. Esse é outro termo que nós precisamos destacar. Não é retirado dele, não é tomado a sua revelia. Apesar de toda aquela circunstância, ele entrega o seu espírito. Tanto é que não de forma armada, a própria narrativa mostra que ele proclama essa verdade e sua alma, de fato, eleva-se. Por fim, o início do texto vai dizer que ele proclama isso com uma grande voz. Esse aspecto é extremamente interessante. Ali estava aquele que foi reputado pelos homens como alguém desprezível, condenado, abandonado por Deus, sem nenhum valor. E agora, em alta voz, para que anjos e homens escutem, ele mais uma vez chama o seu Deus de Pai. Ele denota esse controle que tem sobre a sua alma e a entrega nas mãos de Deus. Não somente a missão está concluída, conforme nós vimos na semana passada. Não somente o Pai está satisfeito. O próprio Filho descansa
entrega sua alma nas mãos de Deus. De fato, é uma palavra de contentamento. É contentamento, inclusive, no contexto. Pense aqui, são 7 brados. Este número 7, ele é colocado muitas vezes no simbolismo e na narrativa bíblica como um sinal de completude, de perfeição. Será que é à toa ou aleatoriamente que foram colocadas 7 palavras na boca de Jesus Cristo no processo de crucificação? Não, nós vimos inclusive que cada uma delas foi amarrada com profecias. Quando ele diz a última, então, de fato, está perfeito, está concluso. Inclusive, ele pode descansar. Aqui é uma analogia, um paralelo muito interessante que Pink destaca com a obra da criação. No 6º dia, Deus o Pai termina de criar o homem, está consumado. No 7º, ele descansa. No 6º brado, o Filho do Homem conclui a sua obra, a sua missão, a sua tarefa de encarnação e expiação. E no 7º brado, ele também descansa. Ele entrega, finalmente, na mão do seu Pai, o seu Espírito. É uma palavra de contentamento, porque inclusive é um desfecho de contentamento. A nível de análise, pense mais uma vez nos 7 brados. Eles têm uma divisão muito peculiar, muito particular, eu diria até artística. 3 deles foram direcionados aos homens. Promessa de salvação ao ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo. Provisão de afeição para Maria e para João, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E um pedido de compaixão, tenho sede, direcionado aos seus carrascos. 3 brados foram direcionados aos homens. Mas 3 brados também foram direcionados a Deus. O primeiro deles, a intercessão em favor dos pecadores. Pai, perdoa-lhes. O clamor diante da ira de Deus derramada sobre ele. Deus meu, por que me abandonaste? E por fim, hoje, uma mensagem de afeto intertrinitária. 3 brados aos homens, 3 brados a Deus. Está faltando um. Aquele que foi dado a todos. A Deus, aos homens, aos anjos. Até as profundezas do inferno ouviram esse brado. Está consumado. Veja que perfeição. Nós temos inclusive nas últimas palavras de Cristo desenhado de forma perfeita como Ele é o nosso mediador. Homem, Deus e aquele que faz a ponte entre o homem e Deus de forma perfeita. Mas o brado de hoje, como é que se encaixa nesse contexto? É extremamente curioso então que a gente termina mais uma vez com uma palavra divina. Não terminamos com uma palavra ou um brado aos homens, terminamos com uma palavra direcionada a Deus, porque no fim é Ele que é antes de todas as coisas, início, meio e fim, tudo é para a glória dele, inclusive a obra de Cristo. É a glória de Deus em primeiro lugar que está sendo evidenciada. Termina com um Pai então, é um desfecho de contentamento glorioso. Por fim, é um desfecho profético. Semana após semana, nós temos aqui observado como as profecias apontam para cada momento, para cada palavra, para cada circunstância de Jesus Cristo na cruz. Com esta última, não é diferente. Olha que interessante. Leitura do Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem me livrar-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és minha rocha e minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31, 5. Veja a perfeição da Escritura. Veja a perfeição da obra da cruz.
Esse desfecho é todo amarrado profeticamente. Recapitulando, só para que tenhamos uma visão mais gloriosa a respeito disso. Olha essa breve tabela aí. Primeiro brado de Cristo: Pai, perdoa-lhes. Faz referência àquilo que foi prometido lá em Isaías 53:12. Ele intercedeu pelos transgressores. Segundo brado, uma palavra de salvação: ainda hoje estarás comigo, ó ladrão da cruz. Perdão. Perceba que isso faz referência à profecia que o anjo deu a José. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Terceiro brado: mulher, eis aí o teu filho. Nós vimos aqui que isso é uma referência direta à profecia que Maria recebeu da boca de Zacarias. Tua alma será transpassada. Deus meu, é uma transcrição direta do Salmo 22, verso 1. Tenho sede, Salmo 69, 21. Pedi água, recebi vinagre. De forma interessante, o brado da semana passada está consumado. O Salmo 22, esse que é tão mencionado na crucificação, ele termina com praticamente as mesmas palavras, só que em hebraico. São os últimos termos: contarão que foi ele que o fez. E esse o fez pode ser traduzido por ele o consumou. Por fim, o texto de hoje, mais uma vez, nos mostra uma correlação muito interessante com o Salmo 31:5. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o desfecho da narrativa da cruz, totalmente desenhada pelos profetas, totalmente apropriada para a nossa salvação, totalmente desempenhada pelo nosso grande Redentor. É por isso que o autor, ainda em sede de introdução, vai dizer: as maravilhas da cruz, nunca chegaremos ao fim delas. Por favor, não se iluda. Ao fim desse estudo, você não é um expert que esgotou o significado da cruz. Não existe tal homem. Nem na eternidade nós esgotaremos esse conhecimento. Nós nos maravilharemos com eles pela eternidade. Pedro vai dizer que os anjos anelam conhecer ao fundo esse mistério do Evangelho, porque é incompreensível até no céu. Nós estamos somente tateando. Isso já é suficiente para encher a nossa alma de encantamento e contentamento. É exatamente o que veremos isso nesse último estudo. Uma palavra de contentamento. Em duas partes. Primeiro, nós veremos uma maravilhosa inversão. Uma situação com uma grande reviravolta. Com certeza isso traz contentamento quando a reviravolta é boa. E por fim, uma estabilidade impressionante. As coisas boas e maravilhosas que se mantêm irretocáveis até o fim, também produzem no nosso coração, ao final de uma saga, um contentamento magnífico. A cruz de Cristo e o nosso Redentor tem essas duas facetas, e elas estão presentes nesse último brado. A primeira delas, então, uma maravilhosa inversão. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vamos ver aqui os elementos dessa grande reviravolta. Primeiro, nós temos o retorno à comunhão. Que aspecto interessante, irmãos. Porque por muito tempo nós consideramos que o Filho de Deus, nesse processo de crucificação, ele amargou por momentos sem fim a condenação de Deus. Mas observando o relato, nós percebemos que há uma questão importante a ser considerada nos últimos momentos, que revelam algo diferente para nós. A comunhão que Cristo tinha com o Pai era muito valiosa para ele, porque o acompanhava desde a eternidade. João 1, verso 1 e 2 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desde o princípio o Verbo estava com Deus. Não houve momento na existência que havia essa ruptura na comunhão. Nunca houve. Nós percebemos, inclusive, que isso marca o ministério terreno de Cristo o tempo todo. Ele permanece em comunhão, em comunicação profunda com o seu Pai. Quando vamos chegando em momentos avançados da narrativa, como, por exemplo, João 18, 11, já no Getsêmani, quando Pedro,
puxa a espada e ataca a orelha de um dos soldados que veio prender Jesus, Jesus o repreende e diz: não tomarei eu o cálice que o Pai me deu. Quando ele faz referência a essa palavra Pai, ela é carregada desse sentido ainda de comunhão. Ele está em comunhão com o Pai enquanto caminha para a cruz nos últimos instantes. O primeiro brado, irmãos: Pai, perdoa-lhes. A comunhão ali ainda está sendo manifestada. Mas alguns instantes depois, nós temos o Filho de Deus, depois de enfrentar trevas profundas, que duraram 3 horas, ele simplesmente brada: Deus meu, por que me abandonastes? Ainda que o termo ali, Deus, seja o termo usado para indicar o Deus da aliança ou do pacto, que revela crença da sua parte, aquele momento foi o momento em que a ira de Deus estava sendo derramada sobre Cristo. Ele não o chama de Pai. Aquele momento é o momento da ruptura tão dolorosa. Veja que no último brado nós temos uma reviravolta tão simples aparentemente, que os nossos olhos apressados muitas vezes nem notam isso, mas quão maravilhoso é que nas últimas palavras do nosso Cristo, mais uma vez, ele pode olhar para o céu e dizer: Pai. Você percebe a profundidade disso? Pink coloca nos seguintes termos: o cálice é bebido até a última gota. A tempestade da ira tinha se passado, as trevas são idas, e o Salvador, mais uma vez, é visto em comunhão com o Pai. Comunhão essa que nunca mais será quebrada novamente. Por isso que há contentamento. Essa separação certamente foi a pior dor que o Senhor Jesus Cristo já enfrentou. Incomparável aos açoites, às humilhações, à tortura física e psicológica. Nada se compara a isso. É muito precioso essa comunhão. A primeira menção que Cristo faz a Deus como Pai enquanto encarnado é quando ele tinha 12 anos. Lembre-se mais uma vez daquela narrativa que está lá em Lucas capítulo 2. Os pais, Maria e José, eles vão até Jerusalém, e quando estão voltando para a sua casa depois da peregrinação, Cristo não está lá. Eles procuram Jesus. Aquilo foi estranho, aquele menino nunca tinha esboçado um comportamento assim, aparentemente teimoso. Quando chegam lá, descobrem que ele está no templo, e Cristo enche a boca para dizer: estava tratando dos negócios do meu Pai. Perceba, o primeiro sermão de Cristo, pelo menos na ordem cronológica ali que os evangelhos colocam, Mateus capítulo 5 até capítulo 7, o Sermão do Monte, um texto recheado dessa afirmação: meu Pai. São 17 vezes. Eu não posso nem me aprofundar muito nisso, porque quando voltarmos aqui ao convívio da nossa igreja, nós continuaremos a nossa exposição no Sermão do Monte. E essa compreensão de Deus como Pai é essencial, especialmente no capítulo 6, onde se fala sobre a verdadeira religião, oração, ansiedade. Tudo isso é amarrado com o conhecimento que Deus é Pai. Veja como é fundamental essa doutrina para Cristo. Não só no seu primeiro sermão, no seu último sermão com seus discípulos ali, João capítulo 14 até o 16. Sabe quantas vezes Cristo menciona o termo Pai para acalentar os seus discípulos nos últimos momentos antes da crucificação? 45 vezes. Então você imagina como foi doloroso, por alguns instantes na cruz, não poder referir-se a Deus nesses termos. É por isso que o último brado, ele deve provocar no nosso coração uma alegria indizível. A comunhão está restaurada. A ira já foi derramada. E o melhor, irmãos, ele não fez isso por ele. Ele fez isso por nós. Nós temos aqui um privilégio imenso.
Agora, por causa da obra de Cristo, nós somos filhos amados de Deus. E nós podemos nos fiar nesse relacionamento bendito. Veja o que o próprio Cristo diz no Salmo, em Mateus 6, 31 a 32. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nosso Pai. Assim como era precioso para Cristo chamar Deus assim, para nós então, ainda mais, porque nós não merecemos essa posição, e agora nós a temos, com todos os maravilhosos benefícios, não deve haver ansiedade, Ele cuida de nós. Quão maravilhoso é saber que Ele é o nosso Pai, mesmo em tempos de crise e pandemia, mesmo diante das coisas difíceis que nos acontecem, à luz disso que estamos comentando. Considere Romanos 8, 28 a 29, tão conhecido esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? É parecer com Jesus Cristo, o primogênito de Deus, o nosso irmão. Estamos sendo moldados à semelhança dele. Por causa da sua obra, nós um dia seremos como ele. Por causa da sua obra, nossa relação com o Pai já é a relação que ele tem de afeto, de cuidado, de confiança, justificada por causa da nossa relação filial. É como diz João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Essa grande virada maravilhosa, ela acontece porque a nossa comunhão com o Pai estava interrompida, mas o Filho de Deus a restaurou. E Ele fez isso de forma dramática, porque pareceu por alguns instantes que Ele também estava excluído, mas Ele foi excluído momentaneamente para que fôssemos incluídos eternamente. Que virada magnífica! Eis o Evangelho. Nós temos também outro aspecto aqui de virada nessa história. Nós temos um contraste muito bem calculado e magnífico. Cristo passou 12 horas nas mãos dos homens. Por essas 12 horas, você não deve entender assim, que Deus perdeu a sua soberania e os homens agora fazem o que querem. Na verdade, o próprio Pai entregou o Filho nesta situação. O discurso de Pedro está aí, lá em Atos 2, e também a sua pregação em Atos 4 para atestar isso. Mas pense como Cristo tinha consciência disso de forma muito interessante. Ele começa a preparar os seus discípulos a partir de Mateus 16. Mateus 17, ele já afirma com muita clareza: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos se entristeceram diante daquilo. Mas no Getsêmani, nas horas finais de preparação, mais uma vez ele repete: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Eis que chegou a grande hora. Ele tem consciência disso. A partir do momento que Judas, junto com o exército, coloca as mãos nele, são 12 horas em que ele está sujeito, em que ele está de fato na mão daqueles homens. E o que é que eles fazem? Pink vai dizer: eles deram plena vazão ao ódio do coração carnal por Deus. Com mãos ímpias o crucificaram. No entanto, agora está tudo acabado. O homem já fizera o seu pior. Mas a cruz foi suportada. E a obra designada por Deus agora está terminada. E onde Cristo está agora?
Ele não está mais nas mãos dos homens. Agora ele está nas mãos do Pai. Ninguém o toca, ninguém o alcança, ninguém o fere, ninguém o humilha, ninguém o ultraje. Ainda que os homens tentem, fechou o tempo para eles. Por alguns momentos eles puderam tocar, cuspir, zombar do Senhor da glória, mas hoje nenhum pode tocar mais o Filho de Deus. Ele está nas mãos do Pai. Veja que significativo. 3 dias depois ele ressuscita. Ele prova a todos que ele é amado do Pai. O Pai está cuidando dele e tomou para si. 40 dias depois ele ascende aos céus. Em glória, com espanto. E lá ele permanece à destra de Deus. Até que no fim ele retornará. Mas agora como juiz. Aqueles que o julgaram serão julgados por ele. O Filho não pode ser mais tocado. Mas quando ele retornar, todos aqueles que não foram até ele por meio da fé, serão lançados fora de sua presença eternamente. Nosso Cristo é vitorioso. Ninguém pode mais fazer mal a ele. Ele entregou o Espírito a Deus. Ele está no seu santo descanso, com a sua obra conclusa, intercedendo por nós, sim, e vai intervir na hora exata, sim, e vai julgar esse mundo, sim. Mas creia que a obra mais difícil e dolorosa já foi realizada na cruz. Tudo o que acontece da crucificação para cá são coisas menores diante do plano da redenção. O mais difícil ele já fez. Ele voltará para vindicar exatamente essa obra e a sua justiça. Um dos insights mais interessantes sobre isso, Herman Bavinck, na sua teologia sistemática, nos dá. O juízo final será uma defesa global e pública do Evangelho e do governo de Cristo. Quantas vezes nós salientamos somente o juízo final sobre o aspecto das nossas obras? Mas acima de tudo, o juízo final será o julgamento dos homens diante do Evangelho. Você recebeu a Cristo ou rejeitou a Cristo? Rejeitou a Cristo, vamos para as suas obras agora. Vocês estão negando o governo dele, agora vocês vão ter que enfrentar a ira do Cordeiro. Mais uma vez, eu conclamo você no final desse estudo até uma visão elevada, gloriosa e vitoriosa de Cristo. Ele não é o coitadinho. O seu sofrimento foi para a nossa salvação. Ele venceu e está consumado. Ele já entregou o seu Espírito. E o Pai já o ressuscitou dos mortos e já o ascendeu. Esse é o nosso Cristo. Esteja contente nele. Ele já satisfez o Pai. E sua alma também está satisfeita. Segundo aspecto, tantas reviravoltas maravilhosas, mas também tem outro aspecto que deve nos encantar: a estabilidade impressionante de Cristo. Primeiro enfoque que nos mostra isso: a sua perfeita entrega a Deus. Essa foi uma marca de Jesus Cristo enquanto esteve entre nós. Mais uma vez eu trago à sua memória ele tratando dos negócios do Pai. Uma criança obediente, santa, mas que sai de perto dos seus pais, exatamente porque entendia que aquela era a vontade de Deus para ele. Desde o início, ele tem essa santa disposição. Ele entregava-se à vontade de Deus no seu coração. Pense então no início do seu ministério público, sua tentação no deserto. Ele não cede. Ele é inflexível e irremovível nos seus propósitos de glorificar a Deus, de honrar o seu Pai. Pense nos seus milagres públicos. Você já percebeu como Cristo, a todo tempo, quando realiza grandes e maravilhosas obras, ele aponta para Deus? A sua entrega, ela é completa. Até mesmo quando ele suporta sofrimentos para a glória de Deus. Pense no texto dos nossos 2 últimos domingos. O amigo amado dele, a família amada dele vai passar por morte,
Lázaro vai falecer. Maria e Marta vão ficar enlutadas. Cristo poderia intervir e não fez. E ele explica aos seus discípulos, capítulo 11 de João, verso 4. É para a glória de Deus. Sendo para a glória de Deus, ele mesmo submete-se à designação do Senhor. Ele não era movido somente por afeições naturais. Ele era movido pelo desejo de glorificar a Deus plenamente, completamente. É como o texto de João 4,34 diz. Ele próprio vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a minha obra. Entenda o que esse texto está dizendo. Esse é o primeiro pensamento de Cristo ao acordar e é o último que ele tem ao se deitar. É com isso que Cristo sonha, é isso que ele ambiciona, é isso que ele almeja, fazer a vontade do seu Pai. Perceba então que mesmo nos seus últimos momentos, ele segue nessa direção. O seu ato de entrega final é cheio de beleza santa. Nunca essa terra presenciou um filho tão obediente. Nunca essa terra presenciou a beleza de um homem totalmente santo. Nunca essa terra presenciou o Cordeiro de Deus sendo imolado sem pecado, sua pureza sendo derramada num sacrifício de imolação. Eu sei que a cruz, a rude cruz, evoca em nós imagens tão escandalosas, mas ali também está sendo exalado o perfume perfeito da santidade plena do Filho de Deus. Ele entregou-se de forma completa, sem reservas. Temos ali também a coerência extrema até o final. Alguém certa vez já disse que nós devemos ser muito cautelosos em adotar referenciais, líderes, exemplos enquanto esses estão vivos. Porque às vezes uma caminhada de 70 anos é maculada em um dia. Bem, os homens são pecadores. Mas este aqui, ele foi coerente do seu primeiro choro enquanto criança ao seu último brado na cruz. Ele não se desviou do seu santo propósito de viver para a glória de Deus nem por um segundo. Nunca houve algo assim. Impressionante sua estabilidade. Ela inspira inclusive confiança no Pai. Ele não temeu ao ponto de esquivar-se por um segundo. Ele sempre avançou, mesmo que a sua alma fosse angustiada pelos terrores do inferno que caíram sobre ele. Ele foi até o fim porque ele confiava em Deus. Que lição tremenda para nós, irmãos. A semelhança de Cristo, nós também devemos confiar nesse Deus, ainda que as suas disposições muitas vezes sejam envoltas em mistérios que não podemos compreender. Nós devemos nos entregar e confiar. E aqui fica o questionamento pessoal para cada um de nós. Nós temos entregado a nossa vida nas mãos de Cristo, como Cristo entregou a sua morte? Ou ainda nos apegamos tanto às coisas, nossa confiança está tanto nas coisas e nas pessoas, que mesmo quando Deus tira, para que possamos redirecionar o nosso foco para Ele, a gente protesta, a gente grita, a gente brada, não com contentamento, mas com descontentamento. Nós precisamos aprender a confiar em Deus como Cristo confiou. E por conseguinte, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, como Cristo entregou a sua vida e a sua morte. Mas outro aspecto aqui, de estabilidade, é a absoluta singularidade desse Salvador. Ninguém se compara a Ele. Veja que a sua morte traz consigo elementos únicos. Tivemos mártires na história da igreja. A história secular conta de homens que deram a sua vida pelos seus ideais, mas nenhuma semelhança deste.
Porque veja, em João 10, 17 e 18, ele atesta com as suas palavras que ele tem total controle da situação. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Veja o texto, entrego o meu espírito. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. De forma voluntária, consciente, ativa, ele entrega a sua vida. Não há martírio como este. É interessante que os autores bíblicos, os evangelistas que narram esta mesma cena, estas mesmas palavras, eles escolhem termos diferentes para descrever esse momento. E mais do que ninguém, eles registram como esse ato de entrega foi impressionante. Veja, por exemplo, o primeiro caso, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O primeiro termo destacado aí é o afenquem. Esse termo, a tradução que pode ser colocada dentro do campo semântico, é a ideia de despachou. Como entender isso? Como entender Mateus ter escolhido esse termo? Mateus escreve com o propósito de mostrar que este Cristo é o Rei dos judeus. Portanto, quando ele usa essa palavra despachou, pense na ideia de um monarca, que um servo vem até ele, recebe uma missão, cumpre a sua missão e ele o despacha da sua presença. O discurso aqui denota a mesma coisa. Cristo despacha o seu Espírito com autoridade divina. Lucas e Marcos, eles usam o mesmo termo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, para ti temai. E aqui é um termo mais ameno. Pode ser traduzido como soprou para fora. Encaixa-se perfeitamente com a ideia e a ênfase dos dois evangelistas. Eu quero que você perceba como a Escritura é rica, porque às vezes a gente olha o mesmo texto em evangelhos diferentes e pensa que aquele desperdício, cada um tem uma ênfase. A exposição bíblica extrai esse significado para os nossos olhos e nos encanta mais ainda com a Escritura. Veja a ênfase de Lucas, o homem perfeito, Jesus Cristo. Como um homem perfeito, não destaca-se aqui a sua autoridade, destaca-se a sua entrega, ele inspira, ele sopra a sua vida. Marcos, a sua ênfase é mostrar Cristo como servo sofredor, perfeitamente compreensível à sua escolha. Ele expira e sua alma se vai. Mas João, a semelhança de Mateus, tem alvos que envolvem a autoridade. Mateus fala como rei, João mostra Cristo como Deus cheio de glória. O termo, portanto, deve indicar nessa direção. Quando, pois, tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Em português já há uma diferença. Nós percebemos essa força. Em grego, parakedon, tem a ideia de que ele libera o seu espírito. Deus, com a sua autoridade, ele simplesmente faz o seu espírito se render. Ele libera o seu espírito. Ele controlou com perfeição e com divindade o segundo exato da sua morte. Veja como é incomparável, como ele é inigualável. Colocando isso dentro de uma moldura teológica, nós temos aqui o processo da propiciação sendo consumado. A propiciação envolvia duas coisas: a ira de Deus ser derramada pelo pecador, e no caso o pecador que vai representar uma centena de milhares aqui, e por fim, a morte final desse pecador debaixo desse julgamento. Isso aconteceu com Cristo. Mas veja que Cristo inverteu o processo. Hebreus 9, 27 vai dizer: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Você percebe que com Cristo foi o contrário. Ele suportou a ira, ali ele foi alvo do juízo de Deus.
O juízo que vem depois da morte já havia recaído sobre ele. As trevas, a separação, o cálice da ira que ele bebeu. Depois disso, é que ele entrega o seu espírito. Ele morre para consumar o processo. Mas a ira já havia sido suportada. Ele inverteu o processo. Homem algum vai fazer isso, jamais. A todos nós, a todos os que estão sem Cristo, primeiro a morte, depois o juízo. Ele enfrenta o juízo, enfrenta a morte e ressuscita vitorioso. Nascimento singular e incomparável. Nasceu da Virgem. Vida singular e incomparável. A morte singular e incomparável. Veja que estabilidade cheia de glória. Essa estabilidade, ela vai redundar em nosso benefício. Por causa dele, nós também gozamos de uma estabilidade. Nunca esqueça que há uma dimensão representativa na obra da cruz. É Cristo que vai dizer que ele recebeu um povo para si. O Pai o deu. De modo algum ele vai lançar fora. É Cristo que vai dizer que ele não perdeu nenhum deles. João 18, 9, inclusive, está no contexto do seu interrogatório. Ele é pressionado para delatar os seus discípulos. Ele não abre a boca, ele não denuncia nenhum deles. Ele vai dizer, não perdi nenhum. O seu povo. E é em nome do seu povo, carregando ele nas costas, ou melhor, usando a figura do sumo sacerdote, ele leva no seu peito o nome das tribos de Israel. Ele leva no seu peito o nome dos seus eleitos. E é como tal que ele enfrenta o inferno. É como tal que ele suporta a ira de Deus. E é como tal o nosso representante que ele entrega-se a Deus. Você percebe então que ele entregou-se por nós? Você percebe então que aquelas palavras de Cristo também se aplicam a nós? Se ele está na mão de Deus, nós também já estamos. Cristo nunca morreu ou viveu para si mesmo, ele fez isso pelos crentes. E aqui veja o Evangelho. Cristo é mais do que um exemplo de entrega. Eu não estou aqui colocando um fardo sobre as suas costas, dizendo, se você não se entrega a Deus como Cristo, você não é crente. Eu estou dizendo que Cristo se entregou por você. A obra perfeita dele foi em favor de você. Os benefícios já te alcançam nele. Entregue-se. Entregue-se. Porque ele já se entregou por você. Foi em seu benefício, foi em meu benefício que ele fez essa obra perfeita. Nós também estamos agora nas mãos de Deus. Esse é o significado daquela expressão em Colossenses: nossa vida está oculta em Cristo. E como tal, estamos à destra de Deus. Que segurança, irmãos. Que segurança. Agora você entende porque nós destacamos tanto essa doutrina da perseverança. Os crentes não cairão definitivamente. Nós chegaremos lá. É o próprio Cristo que diz, eu dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Se você está em Cristo, é lá que você está. Nós temos uma herança incorruptível, vai dizer Pedro, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, para ser revelada no último tempo. Nós estamos guardados pelo poder de Deus, nas mãos de Deus. Como diz o nosso irmão José Mabés, o diabo, ou qualquer outra coisa, só pode impedir um homem regenerado de perseverar até o fim, se puder antes tirar Cristo da posição à direita do Pai. Se ninguém o alcance, se ninguém o demove, ninguém também pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Não é isso que Romanos 8 nos diz, irmãos? Essa história de contentamento é a nossa história. Diante disso, algumas conclusões para encerrarmos o nosso estudo e o nosso livro. Tem 3 aplicações finais. Cristo, na cruz, nos ensina como ninguém sobre comunhão ininterrupta com Deus. Essa foi uma lição
que os 3 jovens na fornalha de fogo ensinaram. Cristo estava com eles ali, em qualquer circunstância, em qualquer situação, no meio do sofrimento, no meio da perseguição. Paulo e Silas, na prisão, também nos ensinaram nisso. Mas como essa lição fica mais profunda e tocante e poderosa quando a gente percebe que o Filho de Deus, depois de tomar o cálice da ira, ele ainda tem comunhão com o seu Pai nos seus últimos instantes. E fez isso por nós. Você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Você percebe como isso é consolador para dias de isolamento social. Deus está conosco em Cristo, irmãos, mesmo nas nossas casas, mesmo afastado desse ajuntamento que tanto nos alegra. Isolamento social, pandemia, decreto algum pode nos separar de Deus. Cristo nos garante isso. Até mesmo a morte. Eu sei que vivemos dias em que a sombra da morte parece mais ousada. Mas lembre-se de Davi, quando ele diz lá no Salmo 23, que nem no vale da sombra da morte ele vai temer. E nós que conhecemos Cristo, aquele que triunfou sobre a morte de uma forma que Davi não tinha contemplado ainda, muito mais nós devemos andar com confiança. Mesmo que o hálito de morte esteja espalhado aí, nós sabemos que nós fomos projetados para a vida eterna, que essa obra de Cristo causa contentamento em nossa alma, mesmo no meio das aflições. Nós sabemos, inclusive, a prioridade da vida espiritual. Nos últimos momentos, Cristo não consagra o seu corpo. O seu corpo vai para a sepultura. Ele entrega o Espírito na mão de Deus. Com isso, não advogamos uma espécie de ignorar a vida material do homem, as coisas físicas. Isso glorifica a Deus. Isso vai ser restaurado. A ressurreição nos mostra isso. Mas eu quero que você perceba como a vida espiritual é central. Vivemos em tempos em que as condições econômicas são abaladas. O nosso corpo talvez sofra com as consequências de tudo isso que vivemos, mas como é que está o teu espírito? Ele é o seu bem mais precioso, é ele que fica com Deus. O seu corpo um dia vai para o pó, na ressurreição vai ser unido novamente, mas a alma já está nos braços de Cristo. Priorize a sua alma, alimente a sua alma, ainda que o mundo todo estremeça ao seu redor, permaneça firmado em Cristo, escondido em Cristo, fortalecido em Cristo, alimentado em Cristo, contente em Cristo por causa da sua obra. Encerramos agora com uma reflexão que me conduziu nessa semana, de outro grande pregador chamado Spurgeon, que nos é propício diante desse ensino aqui sobre a morte de Cristo e diante do momento que estamos passando. Ele faz uma diferenciação entre 2 tipos de pessoas e como elas encaram os seus últimos momentos. Nós vimos como Cristo encara. A questão é nós como encararemos. A morte chega para um ímpio como a imputação de uma pena. É o seu castigo final. Mas para o justo, é um chamado ao palácio do Pai. Para o pecador, é uma execução. Para o santo, é um despisse da natureza pecaminosa. Finalmente, descanso. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para o incrédulo, a morte é a rainha dos horrores. Para o santo, é o fim dos horrores e o início da glória. Morrer no Senhor é uma bênção da aliança. E essa bênção foi conquistada por Cristo e pelos seus brados na cruz do Calvário. A pergunta final não pode ser outra senão: você já está em Cristo? Essa morte e os seus benefícios aplicam-se a você ou você é totalmente alheio a isso? Se você está totalmente alheio a isso, eu temo pela sua vida. Pior, eu temo pela sua morte e pela sua eternidade. Mas você pode correr para Cristo ainda hoje.
Você pode entregar o seu espírito a Cristo, Ele o entregar a Deus. Faça isso, nada deve te impedir. Veja o que Ele fez para salvar pecadores. Quais são os obstáculos que você tem na sua vida? Considere-os todos como pequenos e insignificantes. Melhor é estar com Cristo. Irmãos, se essa morte for em teu favor e você já goza desses benefícios, nem a morte pode destruir a tua alegria. Hoje, no final da tarde, eu presenciei em vídeo o sepultamento da nossa irmã, a esposa do pastor Paulo César. E aquele homem ali, naquela situação tão dolorosa, naquele velório reduzido por causa dos dias que temos vivido, como foi emocionante e tocante. Ele cantando glória ao autor da minha fé. Porque ele sabe que a sua companheira, que travou tantas lutas com ele em prol do Evangelho, agora está cantando aos pés de Jesus. A morte, aquilo que é de mais doloroso e assustador para nós, terá um sabor doce, porque enfim nós olharemos para Deus e diremos: entregamos o nosso espírito, está consumado. Teremos agora a eternidade de amor, de prazer e de contentamento com o nosso Deus. Essa é a tua história. Não deixe teu coração ficar alarmado pelos sofrimentos da vida presente. Você tem bênçãos eternas por causa de Jesus. Alegre-se. Seja firme no Senhor. E enfrente o dia de amanhã com muita esperança, com muito contentamento. Nossa vida, nossa morte, pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar nesse instante nosso irmão Vitor para fazer uma oração final.